Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje explicarei os subgêneros da ficção científica. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre os subgêneros da fantasia e as suas confusões. Vocês gostaram e me pediram um vídeo de ficção científica. Depois daquilo tudo de fantasia, achei que esse seria fácil. Mas descobri na minha pesquisa que a ficção científica tem uma quantidade ainda maior de subgêneros, então esteja preparado. Mas afinal, o que é ficção científica? Esse gênero da ficção especulativa se desenvolveu a partir do século XIX, com os avanços da ciência moderna nas áreas de física, química, informática, geologia e astronomia. Lida com os conceitos relacionados ao futuro, ciência e tecnologia, e seus impactos ou consequências em uma sociedade. Também chamada de literatura das ideias, ela geralmente foge do sobrenatural e fantástico, se baseando em fatos científicos e reais. A ficção científica já foi explorada de diversas formas criativas e diferentes ângulos, dando origem aos subgêneros a seguir. A ficção científica hard é caracterizada pela preocupação com a exatidão científica, tentando atingir o realismo. A ciência é o foco e não os conflitos humanos. O autor deve ter algum conhecimento dos princípios científicos para se aventurar nesse subgênero, já que a tecnologia tem um papel central na trama. Na ficção científica hard, os personagens principais são geralmente cientistas práticos, engenheiros, militares ou astronautas. O filme Interestelar contou com o apoio de físicos, matemáticos e engenheiros como consultores. Ficção científica soft, também chamada de New Wave. As tramas tendem a focar nos dramas humanos, deixando a ciência em segundo plano. O mais importante não é como a tecnologia funciona, mas como ela afeta as pessoas. A ênfase está nas interações e nas mudanças sociais e psicológicas causadas pela tecnologia. Prefere especular sobre filosofia, política e ciências humanas. Duna é um exemplo desse subgênero, por fugir do realismo científico e ter características filosóficas e fantásticas, podendo até ser considerado uma fantasia científica. Space Opera. Nesse caso, Star Wars é sim uma ficção científica. Não. Não. Eu prefiro definir como fantasia, mas também é Space Opera, uma novela espacial, o mesmo subgênero de Star Trek, apesar de serem obras bem diferentes entre si. Space Opera são histórias de aventura heróica, ação interplanetária, cenários exóticos e confronto épico. Sua trama pode ser comparada ao gênero do faroeste, no qual mocinhos lutam contra bandidos que podem ser alienígenas, robôs ou humanos, e as explicações técnicas costumam ser vagas ou de pouca importância. Guardiões da Galáxia da Marvel também se encaixa aqui. Gamora. Sutil voltou pra cá. Romance planetário. Enquanto o Space Opera enfatiza a viagem espacial, o romance planetário se concentra nos mundos alienígenas e não tem necessidade de ser épico. Derivado dos antigos pulps, são aventuras em um ou em mais planetas exóticos ou terras perdidas, caracterizado por cenários físicos e culturais diferentes da nossa realidade. O protagonista é geralmente um bravo aventureiro da Terra que se torna um viajante espacial. Distopia. Uma ficção científica distópica tem como principal características o totalitarismo, ditaduras e perseguições políticas, uma sociedade em que as liberdades foram limitadas. Mostra o oposto de uma utopia, que são sistemas sociais idealizados. Geralmente oferecem crítica social, com um discurso pessimista, em uma narrativa cheia de injustiça e que o poder é mantido por uma elite. Muitas vezes também explora a estupidez coletiva. Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! Invasão alienígena. Uma sociedade extraterrestre tecnologicamente superior invade a Terra com o intuito de tomar o lugar da espécie humana ou de escravizá-la, ou quem sabe, usar os humanos como alimento. Os alienígenas preferem observar e invadir, ao invés de ajudar os terrestres a prosperar. Não confundir com as histórias de vida extraterrestre em geral, que não necessariamente são de invasão. Ficção robótica. Robôs, androides e inteligência artificial têm papel central nesse subgênero. É tipicamente relacionado a Isaac Asimov. Algo bastante comum nessas obras é o complexo de Frankenstein, um termo coloquial para designar o medo de robôs. Esse subgênero é o melhor para explorar os perigos e avanços tecnológicos e os dilemas entre criador e criação. Viagem no tempo. Obras de viagem no tempo se relacionam bastante com outros gêneros, como ação, comédia ou fantasia, quando a viagem não é explicada de maneira científica.
então é mais um tema do que um subgênero da ficção científica. Aqui alguma tecnologia possibilita viagens explorando o futuro ou o passado, quase sempre causando mudanças na realidade do presente. Algumas histórias focam mais nos paradoxos e linhas do tempo alternativas e menos na viagem em si. Outras exploram loops temporais, em que o personagem fica preso em um mesmo período e o repete muitas vezes. Vou indicar uma das melhores histórias de viagem no tempo que eu conheço, o anime Steins Gate. Para os próximos subgêneros, vou esclarecer o significado da palavra punk no gênero. Uma ficção científica punk foca na tecnologia e a palavra que vem antes do punk especifica o tipo de tecnologia. Os personagens principais costumam ser membros marginalizados da sociedade, o que remete ao significado original da palavra punk. Esses subgêneros também são descritos como retrofuturismo, porque muitos deles se baseiam em tecnologias do passado. Cyberpunk, tecnologia da informação, de computadores, hackers e a cibernética. Tende a ocorrer em ambientes distópicos e distantes no futuro, com muito eletrônico, sujeira tecnológica e personagens que vivem à margem da sociedade. Esse subgênero é referido como alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Contém elementos utilizados no gênero policial e noir. Os personagens podem passar grande parte do tempo em um ambiente virtual, como é o caso de Matrix. Steampunk se passa geralmente em uma era vitoriana alternativa, em que máquinas complexas são movidas não pela eletricidade, mas pelo vapor. O steampunk é baseado no universo de ficção científica criado pelos autores do século XIX, como Jules Verne. Dieselpunk. Ao invés de máquinas a vapor, temos as movidas a diesel ou qualquer outro combustível. Biopunk. Lida com engenharia genética e aprimoramento biológico. Clockpunk. O componente histórico vem das engrenagens nos relógios. Teslapunk. Energia e dispositivos elétricos. Nanopunk. Utiliza nanotecnologia, às vezes ficando quase indistinguível de magia. É só lembrar da versão mais recente da armadura do Homem de Ferro. Solarpunk. Foca em energias renováveis e tem uma visão otimista do futuro. Stonepunk. Tecnologia da Idade da Pedra. Sandalpunk. Acontece na Idade Antiga, como Roma. Middlepunk. Idade Média. Tem mais punks, mas vou parar com eles porque ainda tem outros subgêneros para citar. Há controvérsia sobre eles, como super-heróis, que agora é considerado um gênero em si, mas vou mencionar de qualquer forma. E às vezes os gêneros se misturam, como em Independence Day, que é um filme de ação com invasão alienígena, ou Alien, que é uma franquia de filmes de horror, também podendo ser classificada como ficção científica de horror. Fantasia científica, super-heróis, afrofuturismo, vida extraterrestre, história alternativa, mundo perdido, New Weird, ficção científica social, ficção científica gótica, espada e planeta, ficção científica de horror, mecha, ficção científica erótica, apocalíptica, pós-apocalíptica, Dying Earth. A ficção científica é muito vasta. Você conhece algum subgênero que não foi citado no vídeo? Não esqueça de apertar no like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Makes